Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Ah, que bom que vocês estão prontos! Então vamos começar. E para começar, vamos organizar os materiais de sempre, né? Vamos pegar o caderno ou a folha de papel para anotar as atividades. Também vamos pegar o lápis de escrever, os lápis coloridos, borracha, apontador, aqueles materiais que vocês usam sempre. É importante que você tenha também uma mesa ou uma caixa firme para apoiar esses materiais na hora de realizar as atividades, certo? Então agora eu vou dar um tempinho para vocês organizem o ambiente, coloquem o número da aula, a data de hoje e organizem bem os materiais. Eu já volto. Já organizaram os seus materiais? Já colocaram a data, o número da aula? Já está tudo certo? Ai, que bom! Então, vamos começar a nossa aula de hoje. E para começar a nossa aula de hoje, vamos relembrar o que nós aprendemos na aula anterior, certo? Vamos ver. Na última aula, eu apresentei para vocês essas duas imagens que vocês estão vendo na tela. E perguntei: qual das duas formas era a mais rápida para se fazer uma colheita? Vocês lembram dessa conversa sobre isso? Ah, importante lembrar, né? Depois que nós conversamos sobre as atividades rurais, sobre as atividades econômicas que são realizadas no meio rural, nós também falamos sobre a importância do maquinário, das colheitadeiras, dos tratores que existem nessa área rural. Mas também não deixamos de lado a importância da mão de obra humana. Lembram disso? Que bom! Depois, nós vimos que a agricultura é a arte de cultivar a terra. E essa é uma atividade econômica que usa o solo para cultivar vegetais que servem de alimento para os seres humanos. Vejam lá na imagem que nós temos uma horta, né, bem grande, pelo jeito é um cultivo de hortaliças. E ao lado nós temos uma colheitadeira fazendo a colheita do milho, provavelmente, né? E depois, nós vimos a atividade de criação de animais. Vocês lembram como é chamada essa atividade? Ah, muito bem, pecuária. Ótimo, vocês estão craques. E essa criação de animais, ela é utilizada para o quê?
para o consumo humano, muito bem. Ela fornece também a matéria-prima, a carne dos animais, o couro, é a matéria-prima que vai abastecer as agroindústrias, que depois vão modificar esses produtos, essas carnes, esse couro e vão transformar em outros produtos que serão vendidos em mercados, em lojas e tudo mais. Certo, crianças? Mas também nós temos a atividade do extrativismo. Lembram da atividade do extrativismo? Que ele pode ser mineral, vegetal, animal, né? Que é da onde a gente tira a matéria-prima da natureza, para que esses produtos possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais, certo? E aí nós falamos que nós podemos extrair da natureza a madeira, os minerais, as frutas, entre tantos outros recursos naturais que vão ser utilizados para a produção de outros produtos que serão consumidos por nós seres humanos, certo? Assim, nós vimos que as atividades rurais são muito importantes, não são importantes? São muito importantes. Elas são responsáveis pela produção de alimentos que estão disponíveis tanto para as pessoas que moram nas cidades, nas áreas urbanas, quanto para as pessoas que moram nas áreas rurais, nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, certo, crianças? E depois disso, nós vimos algumas imagens sobre o espaço rural. Vimos que são praticadas várias atividades, como a agricultura, como a pecuária, e que nós também temos muitas profissões que são desempenhadas no espaço rural, né? E aí nós vimos o quê? Que as principais profissões que existem no espaço rural são as profissões de pecuarista e de agricultor. Mas não são só essas, né? Atualmente nós temos uma diversidade de pessoas que trabalham no meio rural e que não plantam nem criam animais. E quem são essas pessoas? São os veterinários, são os engenheiros agrônomos que cuidam das sementes, cuidam das plantações, os veterinários que cuidam da saúde dos animais, né? Então, tantas profissões hoje em dia também atuam nas áreas rurais. Lembram disso, crianças? Que bom que vocês lembram. Aí a professora também trouxe para vocês uma informação que talvez nem todos soubessem, né? Que no meio rural nós também temos a presença de algumas agroindústrias, né? A agroindústria é aquela indústria que recebe a matéria-prima dos agricultores, processa aquela matéria-prima, transformando, por exemplo, laranjas em sucos de laranja processados. E depois são embalados e já mandados para o comércio. Lembram dessa imagem das agroindústrias? Que bom! Só que nós também pontuamos que na área rural também podem ocorrer alguns acidentes de trabalho. E esses acidentes de trabalho, eles terminam prejudicando a vida e a rotina desses trabalhadores rurais. Mas vimos como na área urbana, na área rural, também existem equipamentos de proteção individual. E esses equipamentos são muito importantes para proteger os trabalhadores das áreas rurais, principalmente contra picadas, cortes, intoxicações. Lembram dos equipamentos que eu mostrei para vocês? Nós fizemos até um relacione, né? A professora foi mostrando os equipamentos e vocês então foram junto comigo relacionando o que era cada equipamento que eu estava mostrando. Lá na imagem a gente consegue ver e lembrar, né, da perneira, das botas e também as roupas, né, que ajudam a proteger contra as intoxicações causadas por agrotóxicos. Lembram de todas essas imagens, de todos esses equipamentos de segurança, de proteção individual? Que bom! Depois nós também conversamos sobre alguns impactos que as atividades rurais podem causar na natureza, no meio ambiente, né? Um desses impactos, por exemplo, é o desmatamento, que
termina acontecendo porque os agricultores querem plantar uma área maior ou então os pecuaristas querem criar mais animais, né? Outra questão que também causa bastante impacto é a questão do solo, né? Então, o solo, ele às vezes vai sendo manipulado de forma errada e aí ele vai ressecando, vai faltando nutrientes e ele vai ficando um solo pobre para a agricultura, né? Ele também pode ser aquele solo que é pisoteado por muitos animais. Então, esses impactos são bem sérios para as atividades rurais, certo? Outros impactos também que a professora falou com vocês é aquele do esgotamento dos mananciais e também a poluição do solo por agrotóxicos, né? A contaminação do solo pelo uso intenso de agrotóxicos. E por fim, falamos também do descarte inadequado, principalmente dos galões de agrotóxicos, né? Que às vezes fica um restinho de agrotóxico no galão e esse galão é depositado em qualquer lugar, sem muito cuidado e termina então por contaminar o solo e até causar algumas intoxicações para as pessoas, certo? E depois, por fim, nós fizemos duas atividades. Vocês lembram dessas duas atividades? Elas estão aí no seu caderno? Que ótimo! Vamos conferir então quais foram essas atividades. Uma delas era esta aqui, que perguntava quais dessas atividades econômicas predominam no espaço rural. Nós tínhamos como opção o cultivo da terra, o comércio de celulares, a criação de animais e a extração de matéria-prima. E aí nós marcamos o cultivo da terra, a criação de animais e a extração de matéria-prima. Certo, crianças? A nossa segunda atividade foi aquela do caça-palavras, que foi bem bacana, bem divertida. E essa atividade do caça-palavras falava sobre os impactos que as atividades rurais vão fazendo aí nas propriedades, né? E aí nós marcamos degradação do solo, o esgotamento de mananciais, a geração de resíduos e a contaminação do solo. E também o desmatamento. Olha lá, a professora já está até esquecendo do desmatamento, né, gente? Então, foram esses impactos que nós marcamos ali no caça-palavras. Vocês conseguiram marcar essas palavras? Anotaram no caderno ou na folha de vocês? Que bom, fico feliz. Então, vamos agora começar a nossa aula de número 25. Né? A aula que fala sobre os produtos cultivados e extraídos da natureza. Então, nós vamos dar continuidade a essa questão de falar sobre essa matéria-prima, sobre esses produtos extraídos da natureza, que são cultivados e também realizados por trabalhadores, certo? Vamos lá? Para começar, eu vou ler para vocês um trecho de uma música. Vamos acompanhar com a professora? Então vejam lá. O nome dessa música é Vida no Campo. Acompanhem, a professora vai colocar a seta onde a professora estará lendo. O galo cantou, é de manhã. A barra do dia dourada vem surgindo. Clareou. A passarada acorda fazendo festa e a natureza sorrindo. Olha que interessante, a professora trouxe uma imagem que remete um pouco a essa vida no campo, né? Aqui as galinhas, o galo. Quem é que conhece essa vida no campo? Aí do outro lado da tela. Quem que já viu galinhas, galo, já teve a oportunidade de ter o contato com esses animais, com essa vida calma, tranquila que o campo oferece? Eu já tive essa oportunidade. É muito gostoso, muito tranquilo, né? Vamos continuar? A vida no campo é fruta madura. A amizade é coisa pura, é mel no coração. Gado no curral, cuscuz com leite.
Café com queijo, eu gosto de um requeijão. Vocês perceberam que nessa parte da música nós temos alguns alimentos que aparecem? Ah, vocês me ajudam a marcar quais foram esses alimentos que apareceram? Eu vou pintar aqui de amarelinho, bem clarinho, para vocês irem acompanhando. Vamos lá? Vamos ver se vocês estão espertos e perceberam que aparecem alguns alimentos nesse trecho da música? Acompanhem. Mel, cuscuz com leite, café com queijo e requeijão. Muito bem! Esses são alguns alimentos que são produzidos também lá no espaço rural, lá nas fazendas, nas chácaras, nos sítios. Vocês sabiam dessa informação? Não sabiam? E vocês já consumiram esses alimentos que apareceram nesse trecho da música? Alguns falaram que sim, outros falaram que não. Vamos continuar aqui para a gente perceber o que a professora trouxe. A professora trouxe aqui uma imagem muito bonita, muito vistosa, de um pé de laranja, né? De uma laranjeira. Veja só que bacana os frutos da laranjeira. Vocês conhecem laranja, né, crianças? Ah, que bom, que bom! Continuando aqui a nossa leitura. Vou lhe falar, não troco essa vida por nada desse mundo. Não saio desse lugar. Viram que interessante? A professora até colocou aqui uma imagem que remete a essa área rural, a esse campo, essas fazendas, essas chácaras, esses sítios que tem tanta coisa gostosa para se aproveitar, certo? Mas falamos já da área rural, demos uma revisada na aula anterior e vamos fazer agora a nossa primeira atividade. Vamos prestar atenção no que é a nossa primeira atividade. A atividade 1 está perguntando quais são os alimentos citados no trecho da canção. Tá vendo que importante prestar atenção na hora que a professora estava marcando os nomes, as palavras que são esses alimentos? Eu tenho certeza que alguns de vocês já sabem e já estão respondendo, mas também tem outros que ficaram um pouco distraídos ou não gravaram muito bem esses alimentos. Então, eu vou ajudá-los. Vou fazer o seguinte, vou deixar essa tela alguns minutinhos para vocês registrarem essa pergunta. Depois, eu vou colocar novamente o trecho da música em que aparecem esses alimentos, para que vocês possam, então, responder a pergunta da atividade. Combinado? Então, tempinho para vocês.
E aí, crianças, deu tempo de anotar a pergunta e depois de achar a resposta no trecho da música? Eu espero que sim. Caso não tenha dado tempo de anotar todos os alimentos, eu vou corrigir agora com vocês. Fiquem espertos. Vou pintar novamente de amarelo as palavras. Vamos lá? Prestem atenção. Mel. Vocês anotaram mel? Que bom! Cuscuz com leite é um outro alimento. Vocês conseguiram anotar? Café com queijo. Conseguiram anotar café com queijo? Ah, que bom! E por último, então, requeijão. Muito bem! Então, crianças, continuando a nossa aula, como a gente já viu em outras aulas, né, as paisagens das áreas rurais e das áreas urbanas, elas são diferentes, né? Como vocês podem ver aqui na tela, ó. As cidades, elas têm características próprias, como prédios, ruas movimentadas, muitas casas, pessoas de um lado para o outro, né? Automóveis. E na outra imagem ali, que nós estamos vendo uma área rural, a gente já consegue perceber que é uma vida um pouco mais tranquila, né? O trabalho que é realizado nesse lugar é diferente do trabalho que é realizado na cidade. E o ritmo de vida também é diferente, certo? Mas veja, é na área rural que é produzido o alimento para as pessoas das cidades, né? Para as pessoas consumirem nas cidades, certo? Então agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar algumas imagens na tela e vocês aí, da onde vocês estão, vão falar para mim se representa a cidade ou se representa o campo a imagem, tá? Vamos lá? Fiquem atentos. A primeira imagem do meu lado esquerdo da tela, o que ela representa? A cidade ou o campo? A cidade, muito bem. E a segunda imagem aqui do meu lado direito da tela? O campo, ótimo! Estamos vendo ali uma pessoa cultivando alguns vegetais numa horta. Muito bem. Próximas imagens, vamos ver. A primeira imagem, lá do lado esquerdo, representa o campo. E a segunda imagem, do lado direito, a cidade. Veja lá que é uma imagem de uma loja, né? Tá até escrito lá na sacola, Shopping Bag. Olha só que interessante. Mais uma imagem para vocês. A do lado esquerdo representa o campo, muito bem. E a do lado direito, a cidade. Opa, só a cidade? Será que esses alimentos que estão ali naquele prato representam apenas a cidade? Não, né? Elas representam a cidade e o campo. Muito bem. Por quê? Porque esse alimento que é produzido e que está ali no prato, ele serve tanto para as pessoas que moram nas áreas rurais, quanto para as pessoas que moram nas áreas urbanas. Certo, crianças? Continuando aqui, vamos dar uma olhada nesse menino pensando. Olha lá o que ele falou, né? O que ele estava pensando. Hoje pela manhã, tomei café e comi pão. Olha, interessante. Tomou café e comeu pão. Será que eles foram produzidos no campo ou na cidade? Ai, 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 ai. O que nós estávamos conversando sobre os alimentos? Onde será que é feito esse pão que esse menino comeu? Muito bem, ele é feito na padaria. Ótima reflexão. Também nos mercados, isso mesmo. Mas quais produtos são usados para fazer o pão? Qual é a principal matéria-prima usada para fazer o pão? Vocês saberiam me dizer? Estou ouvindo um burburinho ali. Vamos pensar nesses ingredientes? Para fazer o pão a gente precisa do quê? Farinha de trigo, sal, água, açúcar, fermento. Mas qual que é o ingrediente principal? Muito bem, a farinha de trigo.
Vejam, a farinha de trigo. O cultivo do trigo é feito aonde? Lá na área rural, né? Esse trigo é cultivado, plantado, colhido, depois ele é processado pela indústria e ele se torna essa farinha bem branquinha que a gente vê embalada nos pacotes, né? Então vamos pensar, o trigo, ele é cultivado na área rural, processado provavelmente por uma indústria e depois ele está disponível no mercado para que as pessoas comprem esse trigo e façam pães, bolos e etc. Então, o que nós percebemos aí? Que existe sim uma relação muito forte entre o campo e a cidade, não é verdade? Concordam comigo? Ai, que bom, gente! Que bom que vocês estão aí aprendendo um pouquinho mais sobre essa relação campo-cidade aqui comigo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essas produções e sobre essa relação do campo e da cidade, nós vamos assistir um vídeo da Kika e ela vai contar para a gente de onde vem o açúcar. Vamos assistir ao vídeo? De onde vem? Lá, docilar. Doce? Essa palavra me dá uma fome. Mãe, tem alguma coisa doce para... Opa, farinha, mais manteiga, mais ovos, mais leite, mais chocolate, mais... O que mais, hein? Cadê o açúcar? Mais açúcar! Isso só pode ser igual a um bolo! Ué, mas de onde vem o açúcar? Lá do armário, doçura. Lá do armário. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. O açúcar que a gente usa para fazer doces, guloseimas, confeitos, sucos e sobremesas vem da natureza, da famosa cana-de-açúcar. Primeiro, a cana é cortada e colhida lá na fazenda. Depois, ela vai para a usina onde é moída. O caldinho que sai da cana é aquele que você bebe lá na feira, Kika. A garapa. Garapa. Essa palavra me dá água na boca. Em seguida, o pessoal esquenta a garapa. Todas as impurezas vão embora e a tal da garapa vira um caldo grosso e concentrado, feito um xarope. Kika, meu docinho, cadê o açúcar que eu te pedi? Calma, minha doce mamãe. Já vai, já vai. Ei, Sil, mas como a garapa vira esse doce pozinho? Querido mocinho sabidinho. Com o caldo limpo, é hora de separar a sacarose. Sacarose? A sacarose, Kika, já é o açúcar. Ela é uma molécula composta de glicose e frutose. A glicose é transportada pela corrente sanguínea e é usada pelo nosso organismo como fonte de energia. Ela é muito importante para o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo. É ela que deixa a gente com energia para fazer um montão de coisas. Estudar, raciocinar, dançar, cantar, correr, jogar bola, pular corda e... Comer bolo. Mas e o açúcar? Como é que a sacarose virou açúcar do bolo que eu vou comer? A sacarose fica em forma de pequenos cristais que são limpos e secos. É o açúcar em forma de cubinhos, que a gente chama de açúcar cristal. Que delícia de bolo! Da refinaria, ele vai para os supermercados e mercearias. O açúcar está pronto para adoçar a sua vida. O bolo está pronto, Kika. Lá, docilar. Nada como um bolo da minha doce mãezinha, com açúcar que é extraído da cana-de-açúcar, que é colhida, que é moída e vira garapa, que vira um xaropinho, que é limpo, que vira um cristalzinho, que tem sacarose.
que depois é refinado e vira um pozinho que é ensacado e bem embalado pro supermercado, para ir pro bolinho que vai pra minha barriga e me dá energia! Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar! Um doce tchauzinho e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Então, crianças, gostaram do vídeo da Kika? É sempre muito explicativo, né? Vamos dar uma relembrada, então, no que ela nos contou ali no vídeo? Ela nos contou de onde vem o açúcar, certo? Vocês lembram que na aula passada a professora também falou um pouquinho rapidamente sobre o açúcar, sobre a cana-de-açúcar, sobre os cuidados com ela? Lembram disso? Por isso que eu trouxe esse vídeo, de onde vem o açúcar, para complementar aquelas informações. E a Kika falou que o açúcar, ele vem de um trabalho que é realizado no campo, certo? Porque lá eles plantam, eles cultivam a cana-de-açúcar. Depois essa cana-de-açúcar é moída, né? Tem um líquido, aquele caldinho que sai dela, que vai para grandes panelas e fervem-se muitas vezes por muito tempo, e depois então ele passa pelo processo de refino e chega aos mercados, às padarias, branquinho, fininho, próprio para o consumo humano, certo? Tudo isso a Kika contou para nós lá no vídeo. Só que eu vou contar também uma outra coisa para vocês. Não se animem tanto com esses benefícios do açúcar, né, crianças? É certo que ele dá energia e tudo mais, mas nós temos que usá-lo com moderação, porque senão ele termina causando alguns problemas de saúde para as pessoas, né? Como sempre dizem as pessoas mais sábias, tudo que é demais, tudo que é em exagero, termina fazendo mal para a saúde. Certo? Então, vamos continuar aqui. Nós vimos que, além de retirar os alimentos da natureza, do cultivo de vegetais, da criação de animais, o ser humano também retira o quê? Alguns recursos minerais, né? Vamos observar aqui a retirada de alguns recursos minerais. Por exemplo, o minério de ferro, a água mineral e o petróleo estão aqui representados na imagem. Mas nós também podemos retirar outros recursos minerais da natureza, que é o ouro, o manganês, a bauxita, o cobre e tantos outros que a professora não vai listar aqui nesse momento, né? Que vocês vão ter contato com essas informações também em outros anos na escola, certo? Mas veja, esses recursos minerais que são retirados da natureza, eles também são importantes para a fabricação de alguns produtos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no minério de ferro. O minério de ferro, ele é retirado da natureza e é utilizado na fabricação de panelas de ferro, de automóveis, de eletrodomésticos, máquinas, ferramentas e também na construção civil. Quanta coisa que a gente faz com o minério de ferro, não acham, crianças? Super interessante, né? Vamos agora dar uma olhadinha aqui nessa tabela que eu vou preencher junto com vocês. Reparem nas imagens. Nós temos ali alguns caminhões que estão extraindo algum produto, alguma matéria-prima da natureza. Depois na fábrica, né, na indústria e depois esse produto na prateleira de uma loja ou de um mercado. Vamos ver aqui e vamos preencher juntos essa tabela. Vamos lá? Vejam, atividade para obter a matéria-prima. Qual é? O extrativismo mineral. Agora ficou fácil de saber qual é a matéria-prima, não acham, crianças? Isso mesmo, é o minério de ferro. Então, por meio do extrativismo mineral, retira-se da natureza a matéria-prima, que é o minério de ferro. E qual é o produto que é feito a partir do minério de ferro? Vamos ver se vocês descobriram só pelas imagens? Vamos ver?
As panelas de ferro, muito bem. Aqui nós estamos vendo a produção de panelas de ferro. E onde é consumida essa panela de ferro? Na cidade ou no campo? Ah, muito bem! No campo e na cidade, né? Não são só as pessoas do campo que compram as panelas de ferro e também não são só as pessoas da cidade. Então aqui nós pudemos observar nessa tabela, no preenchimento dessa tabela, desde onde a gente tem a matéria-prima, como que ela é extraída da natureza, produtos são feitos a partir do minério de ferro e onde essas panelas então são consumidas. Certo, crianças? Esse tipo de atividade nós podemos fazer com qualquer produto, inclusive com aqueles que vocês têm em casa. Basta um pouquinho de curiosidade, uma observação de rótulos para saber qual é a matéria-prima que tem nesses produtos, né? Então, essa atividade nós podemos fazer com qualquer produto que a gente tenha curiosidade, certo? Bom, a aula de hoje está chegando ao fim. E para terminar essa aula, vamos fazer a revisão do que nós aprendemos hoje? Vamos lá? Então, hoje nós identificamos alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. Também identificamos a matéria-prima utilizada na fabricação de alguns produtos. Crianças, eu deixo aqui para vocês um beijo, um abraço, se cuidem e até a próxima aula.